Bom, continuando o nosso estudo aqui agora da química orgânica, eu quero destacar a importância de um químico alemão, tá? Chamado de Friedrich August Kekulé. Kekulé foi um químico que estava estudando a ideia de valência, tá? E ele disse que o conceito de valência seria o quê? Ele disse então que átomos de determinados elementos químicos teriam uma potência combinatória, tá? Uma capacidade de se ligar ou de se combinar com outros átomos. E aí quando ele fala isso, ele fala que átomos de elementos químicos diferentes deveriam ter uma potência combinatória diferente, ou seja, valências diferentes. Quando ele introduz isso, ele fala que valência, tá? Ele usa o termo valência, vindo do latim, que significa força, e ele associa a valência à capacidade de combinação desses átomos, desses elementos químicos. Quando o Kekulé está fazendo esse estudo dele, ele vai lá e dá uma ênfase muito grande no carbono, tá bom? E aí quando ele dá essa ênfase no carbono, ele postula algumas coisas relacionadas ao carbono, a fim de que outros químicos pudessem descrever ou continuassem o estudo do carbono. Eu só quero lembrar aqui para você a definição de postulado, tá bom? O que é um postulado? Um postulado vai ser um princípio ou um fato que não necessariamente precisa ser demonstrado ou provado, tá? E ele vai ser um ponto de partida para que a partir dele a gente consiga fazer outros estudos, desenvolver uma argumentação, fazer um raciocínio. Então é algo que você assume ele, tá? Aceita ele e a partir dele você faz outros estudos. Você não questiona um postulado. Você não precisa demonstrar a veracidade de um postulado, tudo bem? Ele é só um ponto de partida, não precisa de uma necessidade, ele não necessita de demonstração, tudo bem? Então, ó, um postulado, então, vai ser um ponto de partida, e aí Kekulé fez 3 postulados importantes, e esses postulados são muito importantes, principalmente no contexto da química orgânica para a gente. Quais são os postulados de Kekulé? Kekulé postulou 3 coisas, tá? Que é a base para a gente continuar o nosso estudo aqui agora. A primeira delas, o primeiro postulado de Kekulé, é que o carbono é tetravalente. Esse primeiro postulado significa, então, que o carbono é capaz de fazer 4 ligações, tá? E essas ligações podem ser assim, ó. Pode fazer 4 ligações simples, ou então o carbono pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Ou então o carbono pode fazer 2 ligações duplas. Ou por último, o carbono pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples, ok? Esse é o primeiro postulado de Kekulé. Já o segundo postulado de Kekulé diz que as valências do carbono, tá? As valências do carbono são equivalentes, tá? Elas têm a mesma capacidade ou o mesmo potencial, ou em termos de comprimento de ligação, ou em termos de energia, elas têm a mesma relação, tá? São iguaizinhas, não tem diferenças, tá? Então, o conceito de valências equivalentes permite, por exemplo, que a gente faça uma substância orgânica, que eu vou representar aqui, ó, o carbono, já que ele tem 4 ligações, né, gente? Eu posso ligar aqui, por exemplo, 3 átomos de cloro, tá? E um 4º átomo de hidrogênio. E o fato das valências serem equivalentes significa que não importa onde esse hidrogênio esteja, vai ser a mesma ideia, tá bom? Então, por exemplo, esse hidrogênio pode aparecer à direita aqui embaixo, e os outros átomos de cloro à direita, à esquerda, para baixo, para cima. Ou então esse hidrogênio pode aparecer no centro, embaixo, e os outros átomos de cloro nas outras posições, nas outras valências, tá? Ou então, por último, esse hidrogênio pode aparecer à esquerda. Se você observar, eu estou rotacionando esse hidrogênio aí em sentido horário, tá? Isso significa, então, ó, que não interessa onde esse hidrogênio estiver. Como as valências são equivalentes, eu estou falando de uma mesma substância, tudo bem?
em cima, embaixo, de um lado, do outro, não interessa. As valências são todas equivalentes, ok? O terceiro postulado de Kekulé, tá? O terceiro postulado de Kekulé diz que o terceiro postulado de Kekulé diz que o carbono é capaz de se ligar, tá, a outros átomos de carbono em sequência. E quando ele faz isso, ele forma um negócio chamado de cadeias, tá? Então, ó, um átomozinho de carbono, ele vai poder se conectar com diversos átomos de outros elementos. Mas se eu conectar, por exemplo, um átomo de carbono com outro átomo de carbono, 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 eu vou conectar átomos de carbono em sequência. E eu conectar esses átomos de carbono em sequência é o que a gente chama de cadeia carbônica, tudo bem? Essa propriedade, esse postulado de Kekulé, também é chamado de encadeamento, tá? Encadeamento, tá? E o encadeamento, ele é responsável ou ele justifica o elevado número de compostos orgânicos conhecidos. De compostos orgânicos conhecidos. Preste bem atenção. O simples fato de eu conectar um átomozinho de carbono, por exemplo, aqui embaixo, já muda a minha substância. Eu já passo a ter uma nova substância, uma substância orgânica diferente. E isso faz, então, que a gente tenha substâncias orgânicas diferentes pelo simples fato de eu colocar um carbono ou dois carbonos, e exatamente onde esse carbono entra pode permitir que a gente forme substâncias orgânicas diferentes. Então, o encadeamento ele é responsável por a gente conhecer tantos elementos compostos orgânicos, tá, que nós conhecemos hoje. Uma última característica aqui em relação ao carbono, não é um postulado de Kekulé, tá? Mas é importante que a gente conheça ela, não é um postulado de Kekulé, por isso que eu não vou dar um número para ela, tá? Vou colocar um asterisco aqui. É uma outra característica do carbono, que eu vou escrever aqui assim. O carbono se liga a variadas classes de elementos químicos. Esses elementos químicos podem ser eletropositivos ou eletronegativos. Bom, eu só quero lembrar que o carbono é um elemento da família 14, da família 14 ou 4A. E pelo fato dele ser da família 14 ou 4A, ele vai ter um comportamento que permite a ele ganhar ou perder elétrons, tá? Então sua carga vai variar de -4 até +4. Se ele ganhar elétrons, ele pode ganhar até 4 elétrons. Nesse momento vamos entender desse jeito. Depois, mais para frente, você vai aprender o conceito de NOx e lá isso vai ficar mais organizado na sua cabeça, tá? Ou até +4, então ele pode perder 4 elétrons. Então, esse comportamento químico do carbono permite que ele se ligue a diversas classes de elementos químicos, tanto eletropositivos quanto eletronegativos. Isso também é responsável, de certa forma, pela enorme variabilidade de compostos que podem ser formados, então, por esse átomo de carbono. Tudo bem?